Ele que está com frio. Tá direto nele. Esse aqui pertinho. Oi, gente. Boa noite. Paz para todos. Então, gente, começa hoje, efetivamente, o estudo dos livros, né? Na semana passada a gente fez um apanhado sobre o que seria o Pentateuco, né? Então, esse primeiro período de teologia do Antigo Testamento, ele vai tratar dos 5 primeiros livros da Bíblia. A gente falou um pouquinho na semana passada sobre isso. Hoje eu queria começar a entrar no Gênesis, né? Porque a gente vai fazer 2 aulas sobre Gênesis, creio eu que 2 aulas sobre Gênesis, e depois uma de Êxodo, uma de Levítico, outra de Números e outra de Deuteronômio. Então, queria que a gente pudesse ficar muito livre. A Rebeca já me falou que trouxe uma lista de 143 perguntas. Vai dar tempo. Eu espero que você também tenha vindo com a sua. Porque o objetivo é esse, a gente ir construindo junto, né? Então, o livro de Gênesis, vou botar aqui, tá? Deixa eu apagar aqui o tema do Guga. Gênesis. O tema do Gênesis, né, a abordagem de Gênesis, é as origens do mundo, né? O surgimento do ser humano, o pecado, as desventuras dos seres humanos, mas a gente não pode tirar o foco de uma coisa, que é a criação da memória de um povo. Então, Gênesis é isso tudo. Ele é um tratado sobre as origens do mundo, do surgimento do ser humano, do pecado, das desventuras que o ser humano vai passar por aqui, mas ele é um relato de fé da criação da memória de um povo. Então, ele tenta relatar ali a história da nação dos hebreus. Eu vou rodar 2 livros aqui. Eu sempre trago uma dicasinha. Esses livros parecem velhos, o que dá uma impressão de que eu sou velho também. Mas não, é só o livro que é velho mesmo, que eu comprava esses livros de um judeu livreiro que dava umas dicas muito boas. Então, um é o Judaísmo Vivo, que é do Michael Asher, que é um rabino sensacional, um cara que escreve com propriedade sobre as tradições e as leis dos judeus praticantes. Então, é o livro que eu mais consegui me identificar com relação a entender os costumes judaicos, as leis judaicas e tal. Judaísmo Vivo. Vou começar a rodar ele daqui. E esse segundo aqui é o Mundo do Antigo Israel. Se vocês tiveram aula com o Juninho, ele deve ter recomendado isso aqui para vocês. A não ser que ele não tenha dado ainda Antigo Testamento alguma coisa. Mas esse livro aqui, O Mundo do Antigo Israel, ele é um livro de especialistas sobre as questões fundamentais da sociedade de Israel. Então, quero entender como é que era um juiz de porta de cidade. Eu quero entender... Vou até abrir o índice aqui para você ver como é que funciona. Eu quero entender melhor como é que Israel se situa historicamente e culturalmente. Esse livro aqui vai trazer. Ele é um tratado, diferente desse aí, ele é um tratado mais ou menos de antropologia do Antigo Israel. Vou rodar também ele aí. Então, vamos lá, gente. O Gênesis ele serve de contexto para a história dos antepassados de Israel.
Por que os antepassados de Israel? Porque nem sempre se chamou Israel, né? Era a história dos hebreus. Antes disso, eles ainda não tinham uma denominação dessa formal. E depois do nascimento dos patriarcas e da construção lá das genealogias dos pais, do advento de Jacó, eles vão se chamar Israel, bem mais tarde. Só para você ter uma ideia, a nação de Israel ela é reconhecida como nação em 1948. 1948, agora aqui. Há 70 anos atrás, 72 anos atrás. Por quê? Porque antes era como se fosse uma Palestina. Você vê a situação da Palestina hoje? Eles não são reconhecidos enquanto Estado palestino. Então, a luta dos palestinos hoje é o reconhecimento de um Estado palestino. Recomendo que você veja uma série para entender isso melhor. O nome da série é Fauda. Fauda. Ela está no Netflix. Essa série Fauda, ela é feita por dois caras que foram soldados do serviço secreto israelense, da inteligência israelense. E um deles atua, que é o protagonista da série. Essa série ela é uma série aclamada no mundo todo pela realidade, né? Pela questão do Estado palestino, de como os judeus tratam os palestinos, de como os palestinos tratam os judeus. E ela é vista por células terroristas do Hamas para entender como é que eles vão lidar com o serviço secreto israelense. Então é muito interessante essa série, Fauda, da Netflix. É muito boa. Metade das falas é toda em árabe. Então é muito, muito, muito bom para você entender esse contexto de formação de uma nação. Então, como eu falei que a história começa a se desenvolver legal como nação depois dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó e José, esse é o elo que Gênesis começa a construir para dar uma linkada lá com o Êxodo, que já é um outro momento onde o povo está saindo de um período de escravidão para conhecer melhor o seu Deus no deserto. As histórias dos antepassados são ciclos narrativos. E esses ciclos narrativos, eles tiveram origens independentes, só que mais tarde eles foram unificados. Lembra da história das escolas? Eu falei para vocês das escolas eloísta, javista, sacerdotal e tal. Então, essas escolas fizeram uma grande colcha de retalhos e esses escritos serviram de fundamento para que a gente pudesse falar das origens do antigo Israel. Então, tudo que tem nesses livros aí que eu te passei aí, que já está pronto, começou aqui, a ser construído aqui. Tradição, lei, as ordenanças, tudo começou aqui no Gênesis. Então, o livro ele pode ser dividido em dois grandes blocos. O primeiro bloco é o bloco de 1 a 11, do capítulo 1 até o capítulo 11. Esse é o primeiro bloco do Gênesis, que a gente pode chamar esse bloco de história primeva. Vou colocar aqui do lado. História primeva. Porque o seu conteúdo é universal e relata lá os primórdios da humanidade. É claro que não tem a pretensão de ser um tratado antropológico. Gênesis não tem a intenção de ser um tratado antropológico, gente. Então, nós não podemos considerar, por exemplo, que tudo que está escrito aqui no Gênesis 1 é literal. É profético? Óbvio que é profético. Mas é literal? Não. A gente não pode considerar um relato literal. Então, esse primeiro bloco, de 1 a 11, ele é amalgamado, né? Ele é muito mesclado.
e ele é inspirado nas mitologias da Mesopotâmia. Lembra? Eles estão debaixo de uma influência babilônica. Estão no exílio lá, escrevendo sobre isso. Então, essa mesclagem com a mitologia mesopotâmica, ela objetiva fazer uma reflexão para dar uma explicação teológica sobre as origens do ser humano. Então, ela se apoia em dois pilares. O primeiro pilar, quem é Deus? E o segundo pilar é como é que Deus age. Então, o Gênesis ele trata disso. Quem é Deus e como é que ele age. Se a gente parar para pensar, a gente vai perceber que ele tem características que são claríssimas em Gênesis. Por exemplo, Deus é justo e fiel. Está em Gênesis. O Senhor foi lá e deu um recado claro para Adão. Qual foi o recado? Você pode comer de tudo quanto é a árvore que tiver aqui no jardim, correto? Menos uma. Qual? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Vamos lá, vamos falar. Só eu falando fica chato. Por quê? Não precisa teologizar nada não, gente. É para chutar mesmo, a gente vai ajeitando no caminho. Por que é que o homem não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque ele ia morrer. Essa era a sentença que Deus tinha dado. Olha, você pode comer de qualquer árvore daqui, menos daquela árvore lá do conhecimento do bem e do mal. No dia em que você comer dessa árvore, vai acontecer o quê com você? Certamente morrerá. Beleza. Aviso está dado. Acontece o quê? A mulher vai lá e come do fruto da árvore. Traz para Adão, Adão come também. E aí acontece o quê? Qual é a promessa de Deus? No dia que vocês comerem dessa árvore, certamente vocês vão morrer. Eles morrem? Morrem ou não morrem? Assim, eu não sei se Adão e Eva até hoje, então morreram. Mas não imediatamente. Não imediatamente. Então, assim, a verdade é que eles não morrem fisicamente aqui, nessa hora. Mas espera aí. Oi? Sim. Eles começam a perceber maldade, né? E começam a identificar que é preciso fazer um esforço agora para praticar a bondade. E aí tem algumas coisas que acontecem aí na queda. Mas antes disso, a gente precisa avaliar o seguinte. Primeiro, o que a gente chama de pecado original de Adão, pecado de Adão, ele não é mencionado na Bíblia. O que é mencionado na Bíblia é que Eva come um fruto que era proibido e que Adão come também, e por conta disso eles vão arcar com uma responsabilidade, e essa responsabilidade é o cumprimento da palavra que Deus deu. A Bíblia diz também que fora de Deus nada existe. Né? Paulo que fala isso. Quem se extravia de Deus morre, e fora de Deus nada existe. Então era para acontecer o seguinte: Eva comeu, Adão comeu, era para Deus vir do céu e esmagar Adão e esmagar Eva, exterminar. Era para acontecer isso, porque a promessa foi essa. Mas não aconteceu. Por que não aconteceu? Está soltando fumaça já? Não, né? Está cedo para soltar fumaça da cabecinha. O ar está ligado, está tudo beleza. Por quê? Vamos lá. O que a Bíblia diz sobre salvação antes da fundação do mundo? Efésios, capítulo 2, diz que o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, é conhecido e foi feito antes da fundação do mundo. Então, vou pôr aqui uma linha do tempo para a gente poder se situar. Então, aqui, antes
da fundação do mundo, houve um sacrifício. Certo? Aqui. É o que a Bíblia diz. Aí aqui a criação acontece, e o homem começa a andar aqui e cai. Aqui era para ele ser exterminado, morrer, acabar. Não aconteceu. Por quê? Porque o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Vamos lá. É como se tivesse uma balança aqui. Imagina uma balança aqui. Balança com dois lados. E aí a Trindade vai criar o homem. Lembra que a gente leu? Da criação do homem? E aí na criação do homem, o Senhor fala assim, olha, vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. E aí o Espírito fala o seguinte, olha, é claro que isso não está escrito na Bíblia, estou parafraseando. Nós vamos criar, mas ele vai cair. Porque ele não vai aguentar a pressão. É muita tentação ficar naquele jardim e não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele vai cair. E se ele cair, pai, a gente vai ter que cumprir o que a gente falou. Vamos ter que sentenciar e trazer. E acabou. Ok? Ok. Qual é a única hipótese que nós temos aqui como Trindade para fazer com que esse homem não morra e não seja exterminado na queda? Aí o pai fala, olha, um de nós vai ter que se sacrificar. Um justo pelos injustos. E aí o Senhor Jesus diz o quê? Eu vou. Ele vem aqui, ó, antes da fundação da terra, antes da fundação do mundo. Efésios, capítulo 2, dá uma olhada lá depois. E Pedro também diz isso, no João, se não me engano, diz isso também. Porque o sangue do Cordeiro é conhecido desde antes da fundação do mundo. Se o sangue do Cordeiro é conhecido antes da fundação do mundo, o que Deus fez? Deus desequilibrou a balança em favor do homem. Lembra da balança? Está aqui, ó, desequilibrou a balança a favor do homem. E aí, quando o homem cai lá, o sacrifício já está feito antes da fundação da terra. Se a balança estivesse aqui, o que ia acontecer? O homem pecou, a balança pesa contra o homem é tirado da história. Ele perde o direito de estar na história. Mas como Deus desequilibrou a balança antes, quando o homem peca, acontece o quê? A balança volta para o normal. E aí Deus faz o quê? Ele chama todo mundo, faz uma reunião de condomínio lá no Éden e fala o seguinte, olha, o que houve aí? Adão diz o seguinte, olha, foi a mulher que você me deu. Foi a mulher que você me deu. Transferiu, né? Aí o Senhor vira para Eva e fala assim, qual a tua explicação? Ela, foi o diabo. Foi a serpente que me enganou. Gente, todas essas conversas, esses papos, são para mostrar para a gente que a queda era inevitável. E que desde sempre a humanidade transfere culpa. Quantas vezes você já errou e alguém falou assim, é culpa de fulano? Antes que sobrasse para ele, a culpa é dela. Às vezes não foi nem culpa da pessoa, mas você, para escapar, você falou, não fui eu, foi alguém aí. Já transfere a culpa logo. Jesus faz o que antes da fundação do mundo? Ele faz um movimento contrário, ele assume a culpa. A Trindade vai lá arrazoar, vão fazer um homem, vamos, mas vai acontecer uma tragédia. Não, eu assumo o ônus da tragédia antes. Eu assumo o ônus da tragédia antes. Então, antes da fundação do mundo, houve um sacrifício que nós não sabemos de que espécie é, porque não foi nem uma sombra do que aconteceu aqui, ó, na cruz. A cruz acontece o quê? O Antigo Testamento vai caminhando, né? A gente vai caminhando aqui e chega na cruz. Aí aqui, ó, é o Novo Testamento. Então vamos lá. Antes da fundação do mundo, Deus desequilibra a balança em prol do homem. O homem cai, a balança volta a ficar equilibrada. Com isso, o homem não precisa ser tirado da história. Isso se chama, gente, providência de manutenção. Na teologia, isso se chama providência de manutenção. O que é a providência de manutenção? Antes de fazer evangelismo, Deus fez ação social.
Por quê? Porque só se pode evangelizar quem está vivo. Então, caiu. Mas eu dou condição dele continuar na história. O sacrifício que Jesus fez proporcionou que fosse dado um papel em branco lá para Adão e para Eva e dissessem a eles o seguinte: olha, vocês estão fora do paraíso, porque isso aqui já não faz mais parte da natureza de vocês, não é mais o ambiente de vocês. E por que Deus tirou eles do paraíso? Fala para mim, por favor. Pode chutar qualquer coisa aí. Por quê? Sim, desobedeceram. Mas qual seria a consequência de ficar no paraíso? Pô. Eles teriam acesso à árvore da vida. Imagina você viver eternamente no pecado. Você está no paraíso, comendo da árvore da vida, vivendo em pecado eternamente. O que Deus fez? A gente sempre pensa que Deus está punindo, né? Vão tirar eles do jardim porque é uma punição. Não é uma punição, é um livramento. Seria ruim para o homem ficar lá decaído. Por quê? Porque não só a humanidade, mas toda a criação caiu também. Qual é a sentença que Deus dá para todo mundo lá no jardim? Ele fala o seguinte: olha, serpente, você vai rastejar sobre a sua barriga aí. Adão, você vai ter a sua relação de trabalho agora diferenciada. Veja bem, eu vou falar sobre isso hoje ainda, se der tempo. Senão a gente fala na próxima aula. Não é o trabalho que é a consequência do pecado, tá? A gente fala assim, o homem teve que trabalhar. Não, o homem já trabalhava. Porque o Senhor falou o que para ele? Cuida do jardim, então tem que trabalhar. Agora é a fadiga. Agora é a relação de trabalho, que é exploradora. É isso, o ônus é esse. É a gente nunca ter condição de justificar o outro no trabalho. Você quer ver um exemplo? Como é que a gente valora pessoas? Como é que a gente valora? Não é valorizar, não, é valorar mesmo. Como é que a gente atribui valor às pessoas? A gente tem gente aqui de todas as profissões, né? Tem o meu irmão que é pintor, tem o outro que trabalha com outra especialidade, tem a outra que trabalha... Enfim, a gente tem um monte de gente aqui com um monte de profissões. Cada um é valorizado de uma forma. Né? Valorado, desculpa, de uma forma. Agora, quero perguntar a você aqui o seguinte: como é que nós valoramos as pessoas? Quando eu chamo uma pessoa para limpar uma fossa da minha casa, uma caixa de gordura, como é que eu valoro ela? Como é que eu remunero ela? Qual é o preço que a gente paga para limpar uma fossa? Uma fossa pequena aqui, ó, com uma caixa de gordura. Eu quero perguntar a você antes o seguinte: quanto é que você me cobraria para limpar uma fossa? Hã? Não limparia. E por que a gente quer pagar 50 conto para o cara limpar uma fossa? Né? É um trabalho que a gente não faria. Mas a gente também não valoriza esse trabalho. Essa é a relação que está degradada. A relação de trabalho, acabou. Ninguém mais recebe o que é justo, ninguém mais trabalha o tempo que é justo, agora o cansaço faz parte do trabalho. Então é isso. A gente desvaloriza o trabalho do outro, principalmente a gente que é sul-americano, a gente adora uma barganha, né? Então, assim, o europeu gosta de brinde, né? O americano gosta de desconto, vive de cupom de desconto. O brasileiro gosta de uma vantagem, né? Meu irmão, você pinta meu carro por quanto? Eu pinto teu carro por 1 conto e alguma coisa, 2 conto. Legal, pô, dá para fazer por 900 conto não, cara? Pô, teu professor, cara. Aí o cara vai lá, meu irmão, sabe do trabalho dele, sabe da tinta que é cara, do verniz que é caro, do trabalho que ele vai ter para preparar o carro todo, pá. Mas por conta desse choro, ele vai chegar num ponto que ele vai falar assim, pô, tá bom, beleza, vou lá.
A relação de trabalho foi para a conta. Isso é em qualquer emprego que você tenha, qualquer trabalho que você exerça. E isso vai te trazer fadiga. Mas há uma forma de melhorar isso. É entender que o meu trabalho precisa ser um culto a Deus. Então é isso que o Senhor está fazendo quando Ele tira esses caras do jardim e dá a eles uma carta em branco para preencher de novo. Fazendo o seguinte, olha, vocês erraram uma vez, beleza, a mulher agora vai dar à luz com dores, né? Essa vai ser a pena aí. Mas há um jeito de reparar esse negócio. Qual é o jeito de reparar? Não é um jeito que Adão possa fazer, Eva possa fazer. É um jeito que Deus determina. Aí Deus diz o quê? Abre aí em Gênesis 3,15, por favor. Diz assim, ó. E inimizade porei entre ti e a mulher, e entre a tua semente e entre a sua semente. Ela te ferirá, socará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a pena que ele dá para a serpente. Ele diz que vai pôr inimizade entre a serpente e a semente da mulher. E que a criança que vai nascer da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. E a serpente vai tentar ferir o calcanhar, né, da humanidade. A remissão. E a remissão está disponível. Porque o sacrifício foi feito não aqui, mas foi feito aqui, ó, antes da fundação do mundo. Você nunca se perguntou como gente era salva no Antigo Testamento? Você vai entender hoje. Né? Porque fica mesmo uma pergunta. Eu tive vários anos crente, estudando, e ficava pensando, cara, não caiu a ficha de como gente é salva no Antigo Testamento. Porque a salvação vem pelo quê? Por crer em Jesus Cristo. O passaporte é crer em Jesus Cristo e será salvo. Tu e a tua família. A Bíblia está cheia de citações sobre salvação e todas elas apontam para Jesus. Mas no Antigo Testamento, não. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. A explicação de? Sim. Veio antes de? O dilúvio é no capítulo 6. É depois. Vou explicar. Capítulo 3, versículo 15. A ideia aqui é o seguinte. A ideia é que, a partir daqui, qualquer mulher grávida seria uma ameaça para o diabo. Olha que desespero. Pensa que desespero. O que o Senhor está falando para o diabo é o seguinte: você caiu na minha armadilha. Você pensou que fosse dar um grande golpe. Mas eu estou pondo inimizade entre você e a mulher. E vai nascer da mulher uma criança que vai esmagar a tua cabeça. Dali para frente, o diabo passa a vigiar toda mulher grávida que aparece. Porque Deus não avisou quando é que a criança ia nascer. Ele só falou o seguinte: meu irmão, inimizade está posta entre você e a semente da mulher. A criança vai nascer e ela vai esmagar a tua cabeça. Você vai ferir o calcanhar dela, mas ela vai esmagar a tua cabeça. Ferir o calcanhar é ferir a humanidade. Então, a promessa está feita. Daqui por diante, já vou antecipar e dar o spoiler. Todo mundo que acredita nessa promessa aqui está salvo. No Antigo Testamento, eu não sou salvo porque eu olho para o sacrifício da cruz. Eu sou salvo porque eu olho para a promessa que aponta para a cruz. É por fé também. Então não é por obra. Eu posso fazer a obra que for, mas se eu não acreditar que vai nascer uma criança que vai esmagar a cabeça do diabo, eu não estou salvo. Aqui no Antigo Testamento. Agora não. Agora eu já vi a criança,
já sei que ela nasceu e já sei que ela esmagou a cabeça do diabo. Já esmagou. Então agora eu creio olhando para trás. Aqueles acreditavam olhando para frente. É doido isso, né? Isso. É isso. É isso. É isso aí. Então, assim, quando a gente olha a história da salvação cheia, a gente não consegue perceber essas nuances, porque elas são tênues, elas aparecem assim em textos onde a gente precisa dar uma analisada, como a Rebeca agora pediu, para dar uma explicada nisso aqui, porque isso aqui realmente é confuso. Então pensa só, por que o diabo promove tanta caçada aos primogênitos? Porque ele sabe que no meio da cultura deles, quem vai emergir para esmagar a cabeça dele é um menino judeu, primogênito, porque a cultura deles privilegia o primogênito. Então, o que é que isso diz para mim hoje? Diz para mim o seguinte, que Deus ainda acredita na humanidade. Por quê? Porque a gente ainda vê mulher grávida na rua. Entendeu? Enquanto tiver mulheres grávidas andando pela rua, é sinal de que Deus ainda está permitindo que nasça gente. É sinal de que Ele ainda está apostando na humanidade. A hora que esse negócio parar, eu não sei como é que vai ser. Na hora que Ele fechar a madre de todo mundo, né? Mas, por enquanto, toda vez que você vê uma mulher grávida na rua, é o sinal de que Deus ainda investe na humanidade. Né? Então, assim, é essa sinalização que ele está fazendo para o diabo agora. Está falando assim, ó, você pensou que fosse acabar e encerrar a história do homem na história, né? A trajetória do homem na história. Porque eu disse que eu ia, certamente, matar aquele que se extraviasse de mim. Mas eu fiz um sacrifício antes da fundação do mundo. E ele tem o direito de permanecer na história porque eu me entreguei. O justo pelos injustos. Tá, deixa eu pegar para você aqui, porque eu não coloquei aqui no esboço, mas eu pego rapidinho para você aqui. Bom, vamos lá. Primeiro, o versículo sobre ele ter nos escolhido é Efésios, capítulo 1, versículo 4. Mas eu queria que você abrisse aí 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Vou botar aqui em cima. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Quem achar pode ler, por favor. Isso aí. Viu? Como assim? Que houve? Não, aqui em 1 Pedro 1,20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Lê o versículo 19 para você entender melhor. 19 e 20. 1 Pedro 1, 19 e 20. Agora abre Apocalipse 13, 8. Treze, 8. Viu? Então o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Lá, o sacrifício anterior. O Caio Fábio aqui diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim, antes que Deus dissesse haja luz, ele disse haja cruz. Porque antes que qualquer coisa fosse criada, ele fez um sacrifício em prol de todas as coisas. Então a Bíblia diz para a gente que esse cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo,
como uma manifestação daquilo que seria visível no meio da história, que é a cruz. Ah, mas espera aí, seria visível no meio da história e é a cruz, mas a cruz não é tão... como é que eu posso dizer sem tentar... não é tão violenta quanto uma morte de um Deus, né? O sacrifício diante da fundação do mundo, ele é espiritual. Então a gente não tem como mensurar o que foi. É um esvaziamento de Deus. Só para você ter uma ideia, ele preenche tudo que existe. Mas para ele sacrificar, ele teve que se esvaziar de tudo. Então não tem como dizer o que é um Deus se esvaziando. Mas é algo brutal. A forma mais absurda que eles tiveram de demonstrar isso dentro da cultura da época foi a expressão da cruz. É um cara que viveu sem pecado, um cara que deu testemunho, um cara que nasceu de uma virgem e que é levado para um matadouro, como os profetas já disseram, debaixo de escárnio, debaixo de surra, humilhação, e que sofre aqui na cruz a morte mais humilhante que uma pessoa podia morrer nesse tempo sob o domínio de Roma. Só para você ter uma ideia, os prisioneiros eles eram crucificados amarrados. Eles amarravam os caras. Os ladrões provavelmente estavam amarrados. Jesus é pregado. Então, assim, é um requinte de maldade, mas ele é pregado depois que ele já foi humilhado, depois que já enfiaram uma coroa de espinhos socada na cabeça dele com deboche, depois de terem escarnecido dele, tudo isso. Então, ali é uma prova para a humanidade de Jesus, porque ele é humano, 100% humano, mas ele é 100% divino. Pensa o que é uma pessoa que você ama muito, é porque não tem nem como mensurar. Fazendo isso com você, te humilhando, colocando você para morrer e tendo prazer em ver você morrer. Né? Multiplica isso por infinito, que é o que Jesus sentiu quando estavam colocando ele na cruz lá. Só para você ter uma ideia, a humanidade, a criação convulsionou. Né? Porque no episódio da morte de Jesus, o que acontece com a terra? Ela fende e em Jerusalém correm rios de sangue. Os mortos começam a dar sinal das sepulturas. Há um grupo de teólogos que diz o seguinte, que para a crucificação ser consumada, Deus encerrou os anjos do céu. Porque eles não entenderiam a morte de Deus. Uma linha teológica diz que para que o sacrifício da cruz fosse consumado, Deus havia encerrado os anjos no céu. Porque eles não entenderiam um Deus morrendo. Não, prendeu. Tipo assim, olha, vocês estão recrutados para cá, vem para cá e fiquem aqui. Entendeu? E aí acontece o que acontece com Jesus. Porque pensa no anjo que está ali a serviço de Deus, vendo isso acontecer com o Filho de Deus, que é Deus. É o que Jesus está falando, olha, eu poderia estalar o dedo e uma milícia de anjos viria me salvar. Mas o meu reino, ele completa depois dizendo o seguinte, né? Mas o meu reino não é daqui. Então tem um propósito de fazer isso. Não tem por que demonstrar poder aqui. Aqui eu vim para isso mesmo, para morrer. Então esse sacrifício, quem viu o filme Paixão de Cristo, né, fala assim, pô, mas aquilo ali foi muito exagerado. Não, aquilo não foi nem sombra. Né? Aquela chicotada que arrancava pedaço, aquilo é com osso e com ferro retorcido e enferrujado. Então, provavelmente, na cruz, ele teve uma febre de tétano que fazia com que ele tentasse encolher os músculos, né? Porque aquilo vai retesando o corpo todo, os tendões vão recolhendo, febre, né? Tétano. Então, imagina o que esse cara não sofreu lá na cruz, né? Então, assim, essa foi a demonstração visível mais próxima do que é ininteligível para a gente aqui. A gente não compreenderia o que aconteceu aqui. Então, ele providenciou isso aqui para a gente ter um vislumbre do que é.
É. Esse é um preço altíssimo. Diga. Essa questão da criança da cruz, dos judeus, pode justificar a salvação deles hoje, mesmo após a vinda de Jesus, mesmo sem reconhecer Jesus como Deus? Não. O passaporte é carimbado com a... Então todos os judeus eram Se ele não crer. Eu tive um professor judeu de hebraico que era convertido. Ele continuava se vestindo como um judeu, ele era ortodoxo, Yaakov, o nome dele. E ele teve um encontro com Cristo. A família dele toda de Israel. Judeu, ortodoxo, pai, a mãe judia, todo mundo. E ele, judeuzão, de usar chapeuzinho, cachinho, tudo. É. Em determinado momento da vida dele, ele teve um encontro com Jesus, ele sonhou, e Deus se revelou a ele, Jesus se revelou a ele no sonho. E ele procurou uma igreja e começou a congregar numa igreja. Os pais descobriram, expulsaram ele de casa debaixo de pancada. Né? E ele montou uma congregação depois, aonde ele reunia judeus messiânicos, que era gente que também tinha sido expulso de casa por conta da fé. E eles aceitaram um desafio de permanecer vestidos e cuidando das questões cerimoniais, como se fossem judeus ainda, mas crentes em Cristo. E assim, no período que ele me deu aula, ele sempre vinha com um chapéuzinho, com um lancezinho lá do cachinho, com a correntezinha que vinha aqui, saía ele amarra um barbantezinho aqui, dá os laços e tal. Era um negócio assim, eu ficava impressionado, porque é um desafio, né? E ele falava assim, olha, eu vivo assim para poder alcançar os meus irmãos, que também são judeus, e não se identificariam comigo se eu me descaracterizasse. Agora, se você me perguntar se isso é necessário, eu digo para você que isso é mais uma estratégia do que uma necessidade, porque Cristo tornou obsoleto isso tudo, né? A gente tem a nova aliança, a gente deve viver debaixo dessa nova aliança. Então, a gente verdadeiramente não guarda sábado, a gente não precisa fazer festa para a lua, nem festa para não sei aonde, nem festa do milho, não precisa nada disso. Jesus já fez o papel dele. Paulo tinha uma estratégia de evangelização em sinagoga, né? A estratégia dele era a seguinte: no dia que só iam homens, era uma plenária só para homens, ele entrava na sinagoga, sentava e as pessoas pediam para ele palestrar, porque ele era rabino. E aí ele tirava a túnica dele. E quando ele tirava a túnica, as pessoas começavam a chorar, porque ele era todo fustigado de chicote, né? Ele tomou surras de chicote, teve as pernas quebradas, foi arrastado. Teve uma vez em Listra, né, que ele é apedrejado dentro da cidade, as pessoas jogam ele fora da cidade. A Bíblia diz que forma-se uma poça de sangue e ele está no chão como se estivesse morto. E os discípulos vêm, oram por ele, ele se levanta. Ele se levanta e volta para a cidade. Então é muito carne de pescoço, bicho. E assim, é um cara extremamente potente no testemunho e que assume o desafio de ir para os gentios, mesmo sendo judeu e conhecido no meio de todo mundo como um judeu zeloso, né? Mas quem se encaixaria no perfil do Yaakov, do meu professor, seria João, Tiago e Pedro, né? Que eram judaizantes. Tanto que eles saíam dizendo que as pessoas tinham que circuncidar ainda. Paulo é que vem e diz o seguinte: não, acabou esse negócio. Agora a circuncisão aqui, ó, no coração. Aí João, depois disso tudo, porque João também era judaizante, ele vai para a igreja de Antioquia, que era uma igreja fraquíssima, né? Tinha João como presbítero e Timóteo como pastor. Então era uma igreja fraquérrima, tinha pastorado fraco. E aí o apóstolo João ele já começa a falar o seguinte: olha, eu não tenho mais esses ensinamentos na tábua de pedra. Ele está se referindo à lei, né? Agora eles estão escritos na tábua de carne do meu coração.
Ele está fazendo menção à circuncisão de Paulo. Agora eu entendi que a circuncisão é no coração. E aí, em Antioquia, eles param de pedir para as pessoas se circuncidarem. Porque um monte de gente que não tem nada a ver com o judaísmo precisava circuncidar. O cara se convertia, aos 8 dias de convertido, ele tinha que cortar o prepúcio. Então não era qualquer um que falava assim, pô, eu sou judeu, cara, por que eu tenho que fazer isso? E Paulo chegava rasgando e falava, não faça. Não. A circuncisão é no coração. E aí formou até uma guerra que gerou o concílio de Jerusalém lá, né? Atos 15. Então, assim, aqui no Gênesis, a gente vê que há uma citação clara com relação à salvação, que é essa ideia da mulher grávida, da inimizade entre a mulher e o diabo, e essa mulher vai dar à luz uma criança, e essa criança vai esmagar a cabeça do diabo. Então, isso é a promessa. Quem crê nisso, show de bola, está no barco. Quem não crê, está fora do barco. Depois da cruz, o que acontece? Quem crê na criança que já consumou o negócio todo, está no barco. Quem não crê, está fora do barco. Não tem como. Passaporte, antes e depois é Jesus. Antes como promessa e depois como cumprimento da promessa. Diga. Sim. Antes de Adão e Eva serem criados, já tinha um homem, já tinha sido criado de uma humanidade? Vamos lá. Aí é o olhar da literalidade, né? Segundo a literalidade, não. Não. Mas se você olhar a antropologia, e é claro que a Bíblia é um livro de fé, não é um livro de antropologia. É isso que a gente precisa separar, né? A Bíblia é um livro, um tratado de fé. A Bíblia não tem nenhuma pretensão de provar nada historicamente sobre isso. Tanto que o Jesus histórico está aí, ninguém tem prova de nada, né? Ninguém tem evidência de Jesus, só tem um sudário lá que já provaram que não era Jesus, aquela coisa toda. Mas, biblicamente, não existiu ninguém antes. Eles foram os primeiros. Agora, a história da humanidade, segundo os judeus, tem 5.700 e tantos anos, né? E a gente sabe de civilizações que têm pelo menos 10 mil, 15 mil anos. Por exemplo, a China é uma civilização que tem artefato construído datado de não sei quantos mil anos atrás. Então, sim. Então, assim, a gente tem um trabalho para fazer, que é um trabalho de desmitificação, não é desmistificação, não é tirar o místico, não, é tirar o mito. Desmitificar. O que a gente faz? A gente tem que olhar para a Bíblia, como a gente está estudando teologia, e perceber que ela é um tratado de fé. E não se chocar com qualquer coisa que as pessoas vinham falar com relação à evolução, por exemplo. Gente, a evolução é um fato. Mas ela não abole a criação. Tipo, não é porque houve uma evolução que Deus não criou. Deus criou, pô. Está aí. A gente sabe que a gente é criatura de Deus. Sabe que o mundo está aí, que ele foi criado por Deus. Mas a gente sabe também que as espécies avançaram, evoluíram. E que algumas agora estão cumprindo seu ciclo e estão se extinguindo. Porque o homem criou uma via de depredação das coisas, de degradação, que, inevitavelmente, isso vai acontecer com água, vai acontecer com recurso natural. Tudo que é finito, o homem vai tratar de destruir. É a ordem natural das coisas. Mas Deus não deixa de ser criador e mantenedor da história por conta disso. Não deixa. A responsabilidade pela extinção de animais, essa coisa toda aí, é nossa. Nós é que vamos lá nas selvas do Sudão e caçamos gorila para fazer cinzeiro da pata do gorila. A gente é que vai na África e mata os rinocerontes para pegar o chifre do rinoceronte. A gente é que vai lá nas savanas e arrebenta com os elefantes para tirar o marfim. Então não dá para dizer, Deus permitiu. Não, foi a gente que destruiu mesmo. Deus não permitiu nada, a gente foi lá e destruiu tudo. Não é que nem a degradação. A gente não tem um programa cristão que trate, por exemplo, de meio ambiente. Tem? Quantas vezes a gente já ouviu palavras sobre meio ambiente? Tem que preservar, tem que... A gente acha que isso é coisa do Greenpeace, dos caras que pulam em cima de baleia para proteger e tal.
Mas a primeira ordem que Deus deu para a gente lá no jardim foi para cuidar do jardim. Foi criado no jardim. Do barro do jardim. É. Essa questão da criação do homem e da mulher, existiu uma antes dela, de Eva? Ah, Lilith. Não existiu, não. Não existiu? Não. Porque eles tiram base daquele termo que ele usa, né? É. Isso. Agora é essa. Isso aí também é mesopotâmico, essa ideia de Lilith. Se não me engano, é assírio ou mesopotâmico. Está no Talmud. É, no Talmud tem, em outros escritos também tem. Biblicamente é aquilo que a gente está falando. A gente está tratando de fé. Segundo a nossa fé, não existiu. Mas, historicamente, a gente não considera, por exemplo, que Adão e Eva tenham sido os primeiros seres humanos. Historicamente. Tá? Mas, por uma questão de fé, a gente olha e a gente fala assim, não, realmente, a gente acredita na ideia do pecado, da desobediência, de tudo isso. É como eu falei na semana passada, é o querigma, é o teor sagrado do negócio, é isso que vale. Ah, mas não existiu, está provado que Adão não existiu, Eva não existiu. Dane-se, eu continuo acreditando no teor sagrado disso tudo. Né? Então vamos lá. Oi. Não, sai não. Sai não. Não é bobeira nem tolice. Eu sempre li essa parte aqui, algo, eu até brinquei muito com isso, mas assim, as coisas de Deus a gente crê, ou a gente não crê. Então eu creio, então a gente tem o mistério da fé, então, depois da desobediência, está relatado aqui muito claro que a mulher botou a culpa na mulher, a mulher botou a culpa na cobra. Aí Deus vai falar que por isso o castigo seria que a cobra ia rastejar. Você falou isso aí também. Ia comer a poeira. Sim. Como é que a cobra se locomovia antes disso? Como é que a cobra? Se locomovia antes disso. Aí eu até brinquei com isso com algumas pessoas. Aí você não consegue sair. Sabe por quê, cara? Desculpa, aí você acrescentou algo que eu não tinha pensado. Para mim, o homem vivia de férias lá no jardim. Quando ele trabalhava. Pô, sacrifício, pô, assim, ó, não, peraí. A mulher, eu creio, eu provavelmente que ela é a primeira mulher do mundo. Então, ela não tinha tido um parto. Deus foi, castigou de 52 do parto. Tudo legal. Mas e a cobra? A ideia aqui, como é um mito mesopotâmico, a ideia aqui é de víbora. Você já viu uma víbora dessa região? É uma espécie de um lagarto que tem uma cara parecida com uma cara de uma naja, assim, né? É um lagarto, é uma víbora, que aquilo pica e mata na hora. Então a ideia era essa, de que era uma víbora. A nossa tradução traduz para serpente, mas a tradução original é víbora. Então essa víbora seria um lagarto, né? Como se fosse um ser que hoje não é uma coisa que a gente consegue estampar, né? É uma víbora mesmo, é um lagarto. Então, assim, gente, é por isso que a gente precisa fugir da literalidade, porque senão a gente vai ficar querendo saber como é que era esse lagarto. Esse lagarto é só uma representação do diabo. Entendeu? Quando ele diz que cada um aqui vai ter uma punição, que cada um aqui vai ter um castigo, na verdade, ele está dando o salário do pecado, né? Ele está dando a consequência daquilo que a desobediência traz, que é a redução da sua liberdade. Não tem como. O pecado reduz a sua liberdade. Então, assim, quando ele fala da serpente, ele está falando de só para você ter uma ideia, uma serpente que fala, né? Então, a gente antropomorfiza as coisas. A gente traz tudo, principalmente nos povos antigos, eles trazem tudo para a figura humana, para um animal que fala, porque é como eles tinham que entender
algo que era inexplicável, que era um mito. Era de como o diabo engana homens. Então, assim, até o homem mais perfeito. Porque, segundo aqui, diz que Adão, né, era um camarada que era pleno, até pecar. Então, a serpente é poderosa para enganar até essas pessoas que eram plenas ali, né, até pecar. Aí tem um ponto interessante, que quando Deus conclui a obra dele, ele diz o quê? Né? Ele olha para a criação e diz o quê? Que aquilo ali é o quê? É muito bom. Mas ele não diz que é perfeito. E viu Deus que era bom para enfatizar que nada é perfeito. O Tomás de Aquino que vai falar do ser necessário e dos seres contingentes. Para seres contingentes como a gente existirem, tem que ter um ser necessário que sustente todos eles. Então, esse ser necessário derrama a essência de vida em cada ser contingente. E a gente vai gastando isso. A gente é um recipiente que vai gastando isso. Chega uma hora que esse recipiente esgota e a gente vai embora daqui. Né? Mas o ser necessário prossegue lá. O único que é pleno é Deus. Ninguém mais é pleno. Ah, mas eu vou chegar à plenitude, à estatura de varão perfeito. A estatura de varão perfeito é fazer o melhor que você pode. Não é ser perfeito, porque ninguém vai conseguir ser perfeito. Enquanto a gente morar aqui, ó, ninguém vai ser perfeito. Fala, Rebeca. Não, era muito bom. Quem é a serpente? O ser mais astuto. Das animalhas do campo, da selva, de onde fosse, ela era o ser mais astuto. Isso é um mito, gente. Enquanto a gente fica olhando na literalidade, a gente vai ficar ainda pensando na história da cobra que fala com o boneco de barro. Então, assim... Foi uma questão didática. A gente constrói o mito, primeira aula, né? A gente constrói o mito para ficar inteligível. Porque a gente não consegue entender. Milhares de anos. A gente tende a pegar essa história para trazer para a nossa realidade. Maria Paula, século XXI. além de não caber, tem a questão de tradução também. Sim. As palavras que estão ali, às vezes, nem da tradução, chegar aproximado a uma palavra que a gente não entender. Até o capítulo 6 de Gênesis, na minha cabeça, eu nem tento. Não, é loucura. Não, nem tenta mesmo. É loucura. Olha, de 1 a 6 é como ele falou, é doideira, é uma coxa de retalho de coisa misteriosa. Do 6 para o 11 também é, mas você consegue concatenar melhores ideias. Até o capítulo 6, até o dilúvio, é gigante nascendo de união de mulher com anjo, gente caindo e ninguém diz qual foi o pecado ao certo. Adão pecou, Eva pecou, saiu do Éden. Isso. Tiveram 2 filhos, foi para nós, e casou com quem? Já tinha uma cidade. Caim vai para uma cidade. Exatamente. Pois é. É por isso que a gente tem que considerar o mito, né? Exatamente. Foi bom você tocar nisso daí, porque eu estava pensando e eu tinha esquecido. Está no Talmud, não é? Esse é o livro de Deus. Esse é considerado um livro sagrado. Já fez parte da Bíblia ou não? Por que a gente não estuda ele e estuda Deus? Porque o Talmud, ele é um comentário de rabinos a respeito da lei. Entendeu? Então, assim, ele é um livro de consulta dos judeus, né? Ele é um livro do povo do deserto. É o Talmud. É uma construção deles, a respeito deles. E assim como todo o Pentateuco, é muito pessoal.
É muito pessoal. É por isso que a gente precisa ilustrar para entender. Porque é muito pessoal. Tem coisas aqui que são assim, extremamente difíceis de compreender dentro da nossa cultura ocidental, século XXI, né? Vivendo no centro urbano. A gente não consegue compreender, né? Mas a gente lendo um pouquinho, por exemplo, esses livros que eu passei para vocês aqui, para vocês darem uma olhada, esse judaísmo vivo faz você entender muita coisa. Eu não tenho, mas tem na CPAD tem, em qualquer livraria tem. Judaísmo vivo. Muito mais bonito do que esse aí até. Então, assim, quando a gente começa a pensar que as coisas não são literais, aí as coisas começam a fazer algum sentido para a gente. E o teor sagrado a gente começa a ter mais certeza. Fala assim, cara, então Deus é maior do que eu pensava ainda. É. Tem. Ele não está aqui, porque aqui está a literalidade. Complicado, porque se ele considera um lugar espiritual, também é literal. Na verdade, isso é um mito. Lembra do mito? Um mito é uma história criada para ilustrar uma verdade que eu não consigo explicar. Né? Aquela história de Thor lá. Né? Thor é o quê? Ele é o deus trovão dos nórdicos, e os nórdicos associam o quê? Choveu na terra, deu colheita, Thor está com martelo. Não choveu, os gigantes roubaram o martelo de Thor. Entendeu? Eles creem nisso de forma tão veemente quanto a gente crê em Adão e Eva. Exatamente isso aí. As parábolas de Jesus são todas verdadeiras? Cara, Jesus, na verdade, ele está usando exemplos de casos que estão ali no cotidiano. Ele está inventando uma história na hora para falar assim, cara, como é que eu vou explicar esse princípio espiritual para esse cara? Já sei. Existiu uma pessoa, pronto. Já foi. Então, assim, é aí que a gente precisa diferenciar. Jesus está mentindo quando ele conta uma parábola? Ele está ensinando. Ele está usando um método de visualização. É que nem aquela história do escorpião, você já ouviu? Tem um sábio, está lá, um camarada olhando um escorpião, e o escorpião está dentro de um círculo de fogo, e ele não consegue sair porque o círculo de fogo inibe ele. E aí o cara vai lá e começa a tentar pegar o escorpião, e toda vez que ele tenta pegar o escorpião vai lá e dá uma pinçada nele. Pim, pim. Daqui a pouco ele vai lá e tenta dar com o rabinho uma espetada. E aí o cara está lá tentando, aí vem um cara e começa a olhar isso. Fala, pô, cada vez que você tenta pegar esse escorpião, ele está te dando uma pinçada ou uma espetada, cara. Vai ter uma hora que isso vai pegar, ele vai te matar. Porque ele vai injetar veneno em você e você vai morrer. Por que você não para de tentar tirar esse escorpião dali? Você quer adiantar o lado dele, mas ele vai te atrasar, cara. Vai ter uma hora que ele vai te picar e vai morrer. Aí o cara vira para o cara e fala o seguinte, olha, eu não posso deixar a natureza do escorpião mudar a minha. A natureza do escorpião é picar, a minha natureza é salvar. É uma história. O que ensina essa história? Que a nossa natureza é inegociável. Alguém pode tentar estar picando a gente a vida toda, a gente vai tentar salvar de qualquer jeito a vida toda. É isso que Jesus faz. Jesus pega uma história, constrói para ensinar um valor, para ensinar um princípio. Sacou? E aí, assim, aqui eles costuram uma história muito boa. É claro que nem toda a história aqui é fictícia. Por exemplo, a construção das tribos, os patriarcas, tudo isso é verdade. Tudo isso existiu, é literal. Mas tem situações onde é preciso fazer uso do mito para as pessoas entenderem valores, princípios. A lição aqui, no Éden, é desobediência. A gente está vendo que, quando você desobedece a Deus, você tem um preço para pagar, que é uma consequência da sua escolha.
E todo mundo é prejudicado quando um desobedece a Deus. Então, assim, a gente vai avançar e vai perceber, por exemplo, que já na segunda parte do texto, a gente começa a abandonar essa ideia de literalidade depois da queda e vai abraçando a construção de uma história de um povo mesmo. Eles fazem uma mesclagem. Eles vão linkando uma coisa com a outra até transicionar do mito para a história. Isso eles fazem de propósito, porque é para a gente entender como é que foi construído, com a riqueza de detalhes, com a riqueza de histórias, essa coisa toda. Então, o tema principal e dominante desse período aqui, ó, de Gênesis 1 a 11, que a gente chama de história primeva, né, é o da origem de todas as coisas, pelas mãos de um Deus único que fez e que dispôs e sustenta a sua criação. No capítulo 26, eu fiquei com uma dúvida, capítulo 1, versículo 26. Uhum. Ele fala que, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Já no 27, ele fala, criou Deus o homem à sua imagem Deus criou, o homem e a mulher os criou. Porque quando no 25, ou no 26 ele fala nossa imagem, e já no 26 ele fala nossa imagem, e já no 27 ele fala, criou Deus a sua imagem. Vamos lá, vou ler aqui no meu texto. Pode te dar uma visão melhor disso. Vou ver aqui se está a mesma coisa. Façamos, né? Façamos. Era costume, entre os reis antigamente, empregar plural. Então, um rei, quando ele ia falar, ele falava assim, façamos o seguinte, vamos mandar o nosso exército para tal lugar. Mas ele é sozinho. Mas ele representa um povo. Então, quando ele diz aqui, façamos, há teólogos que dizem que Deus se aconselhou com os anjos. Há teólogos que dizem isso. Há teólogos que dizem que era a Trindade conversando. Então, é por isso que eles estão arrazoando e falando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E tem uma outra corrente ainda que diz o seguinte, que o Pai está usando a prerrogativa de rei. Porque ele tem 3 ministérios, né? Rei, sacerdote e profeta, né? Jesus tem esses ministérios aí. Então ele está usando a prerrogativa de rei e usando um termo que as pessoas se familiarizariam e entenderiam que ele está agindo como rei. Olha, eu como rei faço isso. Acabou. Mas é uma vez só que ele usa isso. Ele não usa mais. Então, assim, a resposta mais, que encaixa mais com a nossa forma de pensar, é essa ideia do Elohim, né? Elohim. 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 Que Elohim é o quê, gente? É um plural de Deus, mas não são deuses. É um Deus plural. Então, façamos é meio que para encaixar com esse Elohim. Do primeiro versículo, Bereshit bara Elohim. Então, como ele está usando o nome de Elohim o tempo todo, e esse Elohim é deuses, entre aspas, quando ele vai criar, ele fala façamos, para poder as pessoas entenderem que ele é um Deus plural. Então, tem essas 3 possibilidades. Eu, por exemplo, pelo que eu já estudei disso aqui, eu fico com essa, né, de que ele está falando sobre a Trindade. É um vislumbre da Trindade aqui no Antigo Testamento. Olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o segundo ponto, no 27, já é uma narrativa. Ele fala assim, e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A primeira é Deus falando, a segunda é uma narrativa. Só para você ter uma ideia de como isso aqui é uma coxa de retalho. Detalhe. Quem estava lá quando Deus disse que ia criar o homem à imagem e semelhança? Alguém psicografou esse troço?
Esquece a literalidade, pelo amor de Deus, esquece. Caramba. Em relação à oferta, de onde que eles tiraram para tirar a primeira oferta? Por que não foi aceito? Boa. Vamos lá. A ideia de oferta, na verdade, ela está aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, capítulo 4. E o homem conheceu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: adquiri um homem com o auxílio do Eterno. E tornou a dar à luz a seu irmão Abel. E foi Abel pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E foi no fim de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Eterno. E Abel trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas e das gorduras destas. E voltou-se o Eterno para Abel e para a sua oferta. E para Caim e para a sua oferta não se voltou. E irou-se Caim muito e descaiu-lhe o semblante. E disse o Eterno: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Porventura, se podes bem suportar, ser-te-á perdoado. E se não, na porta jaz o pecado, e a ti fazes pecar. É o seu desejo do mau impulso, mas tu podes dominá-lo. E disse Caim a Abel, seu irmão, e sucedeu que, estando eles no campo, levantou-se Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse o Eterno a Caim: onde está Abel, teu irmão? E disse: não sei, acaso sou eu guarda do meu irmão? E disse: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. E aí segue, né? Qual a diferença de uma oferta para outra? A diferença é que Abel faz a oferta de bom grado. Caim faz para impressionar. Pode falar. Percebo que Abel ele traz a primícia e Caim traz qualquer coisa, fim dos tempos, está escrito na palavra. Assim, Abel traz o tempo como a primeira, né? E melhor isso, ele oferece o melhor dele. Ele oferece. O Caim. Acho que a pergunta dele foi referente à oferta dessa prática. Sim. O Caim ele oferece o comum do fruto da terra, não é? Ele oferece coisas boas, mas ele oferece o comum. Mas a oferta, assim, porque eles não tinham ideia. Para que eles iam fazer uma oferta? Deus ele não tinha uma determinação sobre isso. Vai cair na literalidade. Na história, eles estão construindo isso no exílio, aqui na frente já, né, 500 anos antes de Cristo. Ali já tinha oferta. Então, assim, o que eles querem exemplificar? Eles estão exemplificando qual é a oferta que Deus aceita. A oferta que Deus aceita é a oferta de integridade, sinceridade. É a oferta de bom grado. A oferta que é dada para impressionar é nula. Então, assim, é como a gente está falando, não se trata aqui de descobrir a origem do ofertório. Se trata de entender o teor sagrado do símbolo. Entendeu? Ele não está querendo explicar a história, ele não está querendo explicar antropologicamente a origem da oferta, a origem do ser humano. Tanto que ele não explica a origem do ser humano, que ele diz o seguinte: olha, Deus fez um boneco de barro, soprou no nariz e deu fôlego de vida e ele está aí. E a mulher, como foi feita? Ele arrancou uma costela, botou lá, a mulher está viva. Entendeu? Ele não tem a intenção de explicar esses mistérios. Ele tem a intenção de ensinar para a gente o seguinte: olha, fé. Então, assim, o primeiro relato, depois disso aqui, de oferta, que vai, na verdade, dar origem à oferta, que a gente vai falar assim: caramba, isso aqui é uma oferta. É lá com Melquisedeque, cara. Que é uma oferta que vale. Mas Melquisedeque vem de um lugar que ninguém sabe onde é, e ele está acostumado a recolher a oferta de todo mundo.
É por isso que não dá para ficar com a literalidade, né? Aqui em Caim e Abel, eles estão construindo uma história, tendo um background de, sei lá, mais de 1000 e poucos anos. Quando você lê o texto, não sei se só eu percebo isso, mas o próprio texto se define. Quando você está em Deus, seu coração se torna grato. É. Então, assim, basicamente, o primeiro homem que se sentiu grato, e automaticamente eu fico inocente de precisar que pedisse. Exatamente. E assim, o primeiro homem que se sentiu grato e que foi sincero na sua oferta foi morto. Isso é muito simbólico, né? Muito simbólico. O primeiro homem que entrega o melhor dele é morto. Dá uma pontada para Cristo, né? O homem que entrega o seu melhor é morto. É tipo. Então, gente, foca nisso. A Bíblia está querendo mostrar para a gente essas coisas. A história ela vai aparecer. Por exemplo, 1º, 2º Reis, 1º, 2º Samuel. Isso é história, isso vai aparecer. Mas aqui não. De 1 a 6 é mistério, né? É construção de mito, para a gente poder entender melhor. Cara, 2 aulas de Gênesis vai ser osso. Mas vamos lá, acabou, né? Ah, tá. O período depois do capítulo 11, ele vai pegar do mandato cultural, que é o capítulo 12, até o final, até o capítulo 50. Ele não tem um nome específico, né? Mas ele vai mostrar o desenvolver da história. Já não é mais tanto a questão do mito, ele é o desenrolar de uma história. É a criação do povo, a fomentação do povo, como é que a turma se desenvolve e tal. Pá. Nós vamos falar mais na semana que vem e a gente vai conseguir fechar assim, né? Porque hoje a gente deu uma desenrolada boa em algumas coisas, mas semana que vem a gente vai falar de dilúvio, vamos falar do mandato cultural e vamos avançar, né, para fazer um panorama. Vamos ficar de pé, gente? Vamos orar. Eu quero dizer mais uma vez que o meu zap está lá aberto, hein? Pode explorar. E quero feedback de vocês, gente. Pelo amor de Deus. Se tiver ruim, se tiver devagar, se tiver rápido, fala que a gente vai acertando o passo. Vamos orar. Quem estiver feliz com Jesus pode orar aí para a gente. Amém. Obrigado, gente.